Nesta aula, continuaremos falando sobre estratégias de SEO, especificamente aí sobre a plataforma Google Ads, sobre grupos de anúncios, impressões, relevância das palavras-chave e também sobre as palavras negativas, ok? Muito bem. Então, ah, o primeiro assunto que abordaremos aqui é sobre as impressões, tá? Mas antes, deixa eu só fazer aqui um panorama para você, né? Então, olha só, nós vimos já numa outra aula o passo a passo para criar uma conta na ferramenta Google Ads, correto? Vimos também aí o passo a passo para criar aí campanhas, no caso especificamente sobre uma campanha de pesquisa do Google Ads, né? Anúncios dentro da campanha de pesquisa para poder posicionar a sua empresa, o seu negócio local aí no Google, certo? Muito bem, então nós vimos lá, o passo a passo para criar essa pesquisa, esse anúncio de pesquisa, essa campanha, para que sua empresa pode se posicionar melhor na internet, correto? E o que vem então a ser as impressões? Vamos falar um pouquinho disso hoje, né? As impressões, então, são a frequência com que o seu anúncio é exibido. Uma impressão é contabilizada sempre que o seu anúncio é exibido em uma página de resultados, de pesquisa, ou em outro site da rede do Google. Por exemplo, o Google Maps, que é o Google que contém mapas, e localização aí no mapa da sua cidade, da sua região, ou também a ferramenta de vídeos, de entretenimento YouTube, certo? Então, sim, o YouTube, diferente do que muita gente pensa, ele não é apenas uma ferramenta de entretenimento, uma plataforma, para se ver vídeos. E sim, ele também entra aí como uma rede de pesquisa, porém de vídeos. Ou seja, é possível sim, caso você faça um anúncio lá no Google Ads, você criar para que esse anúncio seja disparado, seja rodado, seja visualizado, enquanto o usuário está lá, por exemplo, assistindo um vídeo no YouTube, certo? Então, olha só, no caso aqui, as impressões também são contabilizadas caso a pessoa está vendo, por exemplo, um vídeo no YouTube e o seu anúncio incidir naquela visualização, certo? A mesma coisa aqui no Maps. Então, a pessoa está, por exemplo, no bairro, por algum outro motivo, ele entra no mapa para poder verificar se tem, por exemplo, uma padaria ali próximo. Se esta padaria está no mesmo bairro, na mesma localização, na mesma área do seu negócio, que é de um outro segmento, a pessoa vai conseguir visualizar, por exemplo, lá, o nome da sua empresa, as informações da sua empresa, avaliações, fotos, postagens, ou seja, uma ficha completa da sua empresa, conforme nós também vimos lá na aula de criação, no caso aqui, do seu negócio no Google Meu Negócio, que é uma outra plataforma também aí para o marketing digital das empresas, onde você coloca a sua empresa na internet, especificamente no Google Maps, ok? Muito bem. Então, só para diferenciar aqui impressões, só voltando um pouquinho, no momento em que nós vimos na outra aula que você fez a campanha de pesquisa para colocar a sua empresa no ranking de pesquisa do Google, nós vimos o quê? A partir do momento que a pessoa fez a busca de uma palavra ou de uma frase que contém palavras-chave, e o anúncio da sua empresa veio lá na rede de pesquisa Google. Ok. No momento que a pessoa clicar, então gerou um clique automaticamente, esse clique, conforme foi estabelecido lá no seu orçamento, será debitado lá do valor que você colocou pré-pago no seu orçamento, ok? Muito bem. Este clique, ele não é a impressão. Então, só para distinguir, a impressão é apenas quando acontece a incidência do seu anúncio
a partir de palavras-chave ou de uma frase, de uma expressão, que o potencial cliente foi no Google, foi lá e deu um Google, né? E veio o seu anúncio no topo dos anúncios daquela região, daquela cidade, do seu bairro, ok? Então, só para distinguir, por exemplo, a impressão do clique. Tudo bem? Muito bem. Então, olha só, conforme nós falamos aqui, né, o que se faz muito importante entender, né, o que torna as impressões possíveis. As palavras-chave e palavras-chave negativas também. Ou seja, palavras-chave negativa, nós vimos lá na aula de criação de campanhas do Google Ads, que elas também se fazem muito importantes para que você não queime, não gaste o seu orçamento com cliques em palavras ou busca em palavras negativas, ou seja, que não tem nenhuma relevância para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu anúncio. Ok? Muito bem. Então, continuando, ainda falando sobre impressões, tá? Então, olha só, vamos dar aqui um exemplo prático, depois nós veremos aí todos esses detalhes, como fazer essa verificação, fazer essa mensuração lá na plataforma Ads, Google Ads, ok? Mas antes, vamos continuar aprofundando o conceito aqui para que fique bem claro para você, certo? Então, falando ainda sobre impressões, palavras-chave e palavras-chave negativas, tem lá o potencial cliente. Então, hoje, cada dia mais, nós sabemos disso, né? Todos nós utilizamos a ferramenta Google amplamente. Dificilmente, inclusive, nós vamos ver isso daqui a pouco nas estatísticas. Eu vou mostrar uma campanha que eu acabei de fazer e já tive aí alguns números para a gente poder analisar, né? E verificar, inclusive, o perfil do público-alvo, do potencial cliente meu, né? Especificamente da minha empresa, que eu faço o gerenciamento de SEO aqui, né? Utilizando essas ferramentas, Google Ads, Google Meu Negócio, Analytics e outra também, tá? Muito bem, então, este meu potencial cliente, ele foi no Google e fez a seguinte busca. Então, está aqui, ó, né? O potencial cliente foi no Google e digitou lá no Google, remédio para ansiedade. Ou outro potencial cliente foi e fez a seguinte busca, remédio caseiro para ansiedade. Muito bem. Falando dos meus anúncios, né, eu tenho aí um grupo de anúncios, na verdade, duas campanhas de grupo de anúncios, né? E um dos títulos do meu anúncio é desta forma: Viva sem ansiedade, combata a depressão, acupunturista, medicina chinesa. Muito bem. Então, o que eu quero mostrar para você aqui? No momento que o meu potencial cliente foi no Google e fez esse tipo de busca, remédio para ansiedade ou remédio caseiro para ansiedade, o título, esse título especificamente, ou outro título ligado aqui à minha campanha de rede, de anúncio, de pesquisa, né? Trouxe este título em primeiro lugar para este potencial cliente que fez esse tipo de busca aqui. Tudo bem até aqui? Muito bem. Então, continuando, olha só, o que eu quero que fique claro para você. Este resultado que trouxe o título do meu anúncio, da minha campanha de pesquisa lá no Google Ads, Viva sem ansiedade, combata a depressão, acupunturista, medicina chinesa, esta incidência ocorreu devido às palavras-chave e palavras negativas que lá na configuração da minha campanha, no momento da criação da minha campanha, eu estabeleci as palavras-chave. Correto? Então, nós vimos isso naquela aula de criação de campanha de anúncios de pesquisa aí no Google Ads, certo? Então, esse resultado que
disparou para este potencial cliente foi devido a ter as palavras-chave aqui no título do meu anúncio. Ok? Ficou claro até aqui? Muito bem. Continuando, então, vamos fazer essa verificação agora lá na plataforma. Então, olha só, vou dar um atualizar aqui, para aguardar um pouquinho. Muito bem, então, como esta aula é para você que já aprendeu aí a configurar a plataforma Google Ads, já fez o seu cadastro da sua conta do Google que você tem, né, do seu e-mail lá, né? Você já fez essa configuração, você já criou campanhas, uma ou mais campanhas aí dentro da plataforma, né? No caso que pode ser campanha de pesquisa, campanha de display, conforme nós vimos numa outra aula, ou campanha de anúncios no YouTube, etc. Ou seja, você já tem alguma campanha rodando. Então, esta aula é para você, certo? Neste caso, eu entendo que você já fez todo esse processo de criação da conta e também já tem alguma campanha rodando para que a gente faça aqui uma breve análise, né, dos resultados, né? Isso, na verdade, é uma ação de SEO, né, de otimização dos mecanismos de pesquisa, de busca, tá? Conforme nós vimos aí nas primeiras aulas de SEO, correto? Muito bem, então, eu entendo que você já tem esse tipo de conhecimento, ok? Então, veremos aqui um pouquinho sobre verificar o gráfico de impressões. Então, nós falamos aqui agora há pouco o que vem a ser, né, então, a impressão, certo? É a frequência com que o seu anúncio é exibido. Falamos um pouquinho aqui sobre o resultado de uma busca de um potencial cliente que foi lá no Google e fez uma busca específica, que isso disparou o meu anúncio para que ele visualizasse, e isso foi devido às palavras-chave. Muito bem. Então, olha só. Aqui, dentro da plataforma do Google Ads, eu vou mostrar para você aqui, né, duas campanhas que eu tenho. Então, veja aqui, eu tenho duas campanhas. Eu tenho esta campanha aqui, que se chama Acupuntura no Google, e esta outra, que é Acupuntura Pacote 8 sessões. Então, veja que aqui, num total das todas as minhas campanhas, né, estou aqui em todas as campanhas, eu tive um total de 12 impressões. Então, a gente está vendo aqui, né, o que seriam as impressões, tá? Então, eu tive um total de 12 impressões. Eu acabei de publicar essas duas campanhas, ok? Então, vou mostrar aqui para você como que isso acontece na prática. Então, eu estou aqui em todas as campanhas, aparece o total, eu vou clicar aqui nesta seta. Ele vai abrir para mim um gráfico que representa essas duas impressões que eu tive, tá? Mas antes, só fazendo aqui um parênteses, né, que será assunto para uma outra aula, tá? Veja que aqui nós temos todas as ações, né, que eu posso configurar para poder fazer aí a minha análise, né, fazer aí o meu trabalho de otimização da busca, que seria SEO, certo? Então, nós comentamos inclusive lá na criação de campanha que eu fiz uma configuração para cliques, para custo médio aí por clique, certo? Custo, enfim, várias métricas que eu posso fazer aí uma análise se eu quiser, ok? Neste caso aqui, eu deixei para as impressões, eu configurei desta forma, certo?
Então, eu configurei para impressões. Ok? Muito bem. Então, falando aqui sobre as impressões, eu fiz a publicação agora há pouco dessas duas campanhas. Observem aqui, eu tenho um gráfico, né, mostrando como foi a evolução na data de hoje, 7 de fevereiro. Ok? Então, chegou aqui num total de 12 impressões somadas às duas campanhas que eu tenho rodando. Ok? Muito bem, aqui eu vou abrir também para a gente visualizar algumas informações. Então, eu queria mostrar para você o seguinte: quando eu abro aqui esta campanha, por exemplo, traz para mim o total de impressões, que são 11. Neste caso aqui não teve nenhum clique, tá? Eu havia comentado com você agora há pouco. Se tivesse tido algum clique, aí sim iria descontar do meu orçamento que eu tenho carregado lá de maneira prévia, ok? Aqui ao lado aparece o tipo de anúncio, né? Então, na verdade, como o anúncio é visualizado quando a pessoa faz a pesquisa no Google, certo? O potencial aí cliente, que nós falamos agora há pouco. Então, é desta forma que foi disparado, por exemplo, o título do anúncio que eu acabei de dizer, né, para você. O potencial cliente foi lá e pesquisou desta forma aqui, correto? E trouxe para ele este anúncio aqui. Tá? Na verdade, não é exatamente esse tipo de anúncio, porque este anúncio desta minha campanha é um anúncio responsivo. Então, nós falamos isso na outra aula, não vou aprofundar muito aqui, né? O que seria um anúncio responsivo? É aquele tipo de anúncio que eu crio vários títulos, 5, 6, 7, 10, 15 títulos diferentes, obviamente, né? E cada vez que um novo potencial cliente vai ao Google e faz uma busca que vai ter uma incidência de palavras-chave e que estão presentes nessa quantidade de títulos que eu fiz, vários títulos, esse anúncio aqui ele vai rodando, ele vai mudando, certo? Então, isso que é um tipo de anúncio responsivo. Então, o exemplo que eu vou dar daqui a pouco é outro título da minha empresa também, né, no caso aqui, desta clínica de acupuntura, tá, que eu faço o gerenciamento de SEO, porém, com a incidência desta palavra que eu falei aqui, no caso especificamente, que é ansiedade, ok? Então, o título é esse aqui, Viva Sem Ansiedade, Combata a Depressão, Acupunturista Medicina Chinesa, ok? Muito bem, então aqui, quando eu abro campanhas, aparece o título, um dos títulos, né? E algumas informações, tá? Se eu quiser editar a campanha, eu venho aqui, clicar Editar Campanha. Caso eu queira fazer alguma alteração, nós vamos falar, por exemplo, disso daqui a pouco, sobre eu acrescentar palavras negativas, né, palavras-chave negativas, que isso também se faz muito importante para você ter aí uma otimização do resultado das buscas dos seus anúncios, das suas campanhas, ok? Aqui ele travou. Vamos ver se ele carrega novamente aqui.
Só mais um minuto que está carregando aqui. Muito bem, então, olha só, conforme a gente estava vendo, né? Aqui eu tenho o gráfico da minha campanha, das impressões da campanha, e eu tenho aqui as duas campanhas, ok? Muito bem, logo abaixo aqui, ele traz para mim, por exemplo, as palavras-chave, que estão presentes em todos os meus títulos que eu acabei de dizer para você, certo? Então, olha só, se eu der um clique aqui para frente, todas essas palavras constam nos meus anúncios, no caso, especificamente no meu anúncio responsivo, que eu acabei de dizer, né? Possui estas palavras-chave aqui, certo? Então, se você observar, tem a palavra ansiedade, tá? Muito bem, então, continuando aqui, só mais um minuto. Enquanto isso, você vai aí fazendo essa verificação, essa consulta, né? Dos resultados das impressões que você já obteve, né? Ou simplesmente mensurando aí os dados. Ok, então aqui eu estou pegando um exemplo de uma das campanhas que eu mostrei para você agora há pouco, certo? Então eu tenho aqui duas campanhas, conforme nós vimos, né? Duas campanhas rodando simultaneamente. E o exemplo que eu vou pegar aqui é de uma campanha, dessa campanha que se chama Anúncios 1, certo? Então, olha só. Nesta campanha Anúncios 1, ela teve 11 impressões e a incidência das palavras-chave na pesquisa são essas aqui, tá? Então, eu queria chamar a atenção para você sobre isso. Mas antes, vou descer mais um pouquinho e mostrar, por exemplo, aqui do lado, ó, veja só, a maneira como o anúncio é exibido. Então, veja que nós temos aqui ó, o anúncio, inclusive dentro desse formato aqui para smartphone. Então, conforme eu tinha falado, né, aqui é o título do meu anúncio e um botão de ação do telefone. Então, se a pessoa clicar no meu anúncio em ligar para, automaticamente vai direcionar para o telefone para que seja feita uma ligação, uma chamada telefônica para esse número que está no anúncio, tá? Se houver o clique, vai ser direcionado lá para a página do Instagram, conforme você está vendo aqui, ó, né? Anúncio Instagram. Então, lá na aula que nós vimos de criação de campanha, na configuração, né, na criação de todos os parâmetros da minha campanha, né, na finalização, tem o momento em que você coloca o site que você quer direcionar a partir do que o público-alvo do usuário, né, clicar. Ou também clicar dentro da extensão de anúncio, que neste caso aqui é o meu telefone, poderia ser também outra informação, certo? Então, direciona aqui para o Instagram, conforme você está vendo, né? Muito bem. Queria chamar a atenção para um outro dado. Observe o seguinte, conforme eu posiciono aqui o cursor em cima do anúncio, da representação do anúncio, da simulação, ele aparece algumas informações aqui interessantes, ó. Então, ele diz para mim o quê? Este anúncio é exibido principalmente em dispositivos móveis. Então, veja que, por mais que no momento da criação da minha campanha de anúncio lá de pesquisa, né, eu deixei especificado o parâmetro para ser
exibido esse tipo de anúncio em vários tipos de dispositivos, como smartphones, tablet e também para computador, ele traz essa informação aqui para mim, tá? E ele também mostra que geralmente essa informação é exibido com extensões de chamada. Ou seja, você viu aqui, né, que tem o telefone para que a pessoa clique, certo? Então, este telefone aqui seria nada mais do que esta extensão de chamada, ok? Muito bem, continuando, a gente está fazendo aqui a nossa análise. Então, queria chamar a atenção para você o seguinte. Observe aqui que nesta aba de palavras-chave, eu tenho aqui a lista de todas as palavras-chave que eu configurei lá na criação da minha campanha, correto? Muito bem. Então, veja que eu tenho aqui 3 páginas, ó, de palavras-chave. Se eu for para frente aqui, eu verifico todas as palavras do meu anúncio ou dos meus anúncios aí, por ser dentro dos títulos, né? Um título de anúncio responsivo. E aí o que eu queria mostrar para você aqui é o seguinte, se eu posiciono o cursor aqui em cima, olha só que interessante, ele traz para mim a palavra ansiedade, como que ela foi associada ao usuário, ao potencial cliente, que fez a pesquisa no Google. Observe então aqui, pesquisas acionadas no Google. Então, a pessoa foi, digitou remédio para ansiedade generalizada, o que é? E outras 3. Então, olha só, se eu clicar em outras 3, ele vem aqui nos termos de pesquisa. Tá? Então, observe o seguinte, ele traz para mim aqui essa lista, dizendo que as pessoas digitaram remédio para ansiedade generalizada, o que é, remédios para ansiedade, veja que está no plural aqui, remédio caseiro para tirar a ansiedade, remédios para ansiedade. Então, foram todos esses termos de pesquisa que acionaram a palavra-chave, conforme nós estamos vendo aqui, ansiedade. Ok? Então, ele traz essa informação aqui para mim, mostrando aí na pesquisa acionada no Google, que foi a partir destas frases que os usuários no Google digitaram, pesquisaram. Correto? Ele traz aqui também informação para mim de correspondência ampla, o custo médio por clique aqui, neste caso eu configurei por 50 centavos por clique, certo? Como não houve nenhum clique, eu acabei de colocar essa campanha no ar, né? Não foi cobrado nenhum valor aqui em cima, se você observar, ok? Muito bem. Então, o que eu queria mostrar era em relação a esse tipo de incidência. Então, só lembrando que nós estamos falando sobre impressão, ou seja, na pesquisa do Google, né, o potencial cliente, o usuário, foi lá no Google, digitou estas frases aqui e houve a incidência do meu anúncio na pesquisa dele. Então, isto é uma ação que a gente chama de impressão, ok? Então, olha só, vou passar pelas outras palavras para a gente fazer uma análise. Então, depressão, não houve aqui nenhuma correspondência, ele só mostra a correspondência ampla apenas, correto? Insônia, também, não teve nenhuma correspondência ainda. MTC, também não. Acupuntura, já teve. Olha só que interessante, né? Então, vamos lá. Eu posicionei o cursor aqui em cima da palavra acupuntura e ele trouxe para mim aqui, ó, pesquisas acionadas no Google com as palavras acupuntura ou acupuntura. Ok? Então, muito bem. É desta forma, né, que ocorre a incidência da impressão. Ou seja, neste caso aqui, o usuário potencial cliente que foi no Google e digitou acupuntura ou acupuntura, também teve aí, foi disparado o meu anúncio responsivo
para este potencial cliente, a partir, então, dessa pesquisa do Google aqui. Tá? Queria que você prestasse atenção sobre essa diferença. Então, olha só, esta palavra MTC não houve pesquisa, já a acupuntura, ele traz para mim que teve uma pesquisa relacionada, ok? Muito bem. Então, continuando aqui, na próxima página, né? A palavra guaxá não teve nenhuma correspondência. A auriculoterapia também não. Acupunturista também não. Medicina chinesa também não teve. Terapia complementar também não. Terapia holística também não. Saúde e bem-estar também não teve. Muito bem. Agora, aqui ao lado, nesta aba de pesquisas, queria chamar a atenção, então, para o tema da nossa aula aqui, que são as impressões. Então, olha só, aqui ele traz uma impressão de métrica, olha aqui, ó, né? O que ele aparece para mim, ó. Selecione uma métrica para cartão pesquisas. A métrica atual, então, é impressões. Se eu clicar, eu tenho aqui a métrica cliques, conversões, custo, etc. Está em impressões porque eu configurei a minha pesquisa lá na configuração da outra aula, né? Para que eu verificasse somente as impressões, tá? Se eu clicar aqui e colocar em cliques, ele vai trazer. Tá, deixa eu só voltar aqui. Muito bem. Então, neste caso aqui, ó, só teve impressões mesmo, tá? Então, eu vou voltar aqui para impressões, ok? Muito bem. Então, dentro de pesquisas, queria mostrar para você o seguinte. Observe aqui, primeiramente, deste lado, são as expressões que foram pesquisadas. Se eu posicionar aqui o cursor em cima de remédios para ansiedade, conforme nós vimos agora há pouco, ele traz para mim, por exemplo, a palavra-chave acionada, que foi ansiedade, a quantidade de impressões apenas desta palavra. Tudo bem? Então, tudo bem até aqui, né? E ele traz para mim essas duas informações. Eu queria chamar a atenção que isso aqui faz toda a diferença para você otimizar o resultado de buscas aí de pesquisas, né, da sua empresa, da sua marca, do seu negócio, no Google, nas ferramentas de busca, ok? Você tem a opção de adicionar essa palavra como palavra-chave, mas ela já é, tá? E você tem a opção de adicionar como palavra-chave negativa, tá? Então, eu queria falar um pouquinho sobre palavra-chave negativa. Nós vimos lá na aula de criação que a palavra-chave negativa é uma palavra que ela não tem nenhuma relevância real, né, para o seu negócio, para o seu anúncio, para os objetivos que você quer atingir quando alguém vai e faz uma busca, que é disparar o seu anúncio para essa pessoa, certo? Então, é importante que você também selecione, que você inclua palavras-chave negativa, palavras-chave negativas, né? Aí no seu mecanismo de otimização de busca, para que você não queime aí, né, de maneira errada, as suas impressões ou até mesmo os seus cliques, que isso vai ser convertido aí em consumo do seu orçamento, tá? Então é muito importante que você configure também aqui as palavras-chave negativas. Nós vamos falar então isso já já. Muito bem, então aqui ainda estou mostrando para você o item pesquisas. Daqui a pouco nós viremos para a palavra-chave, tá? Então veja só, pesquisa, houve essa incidência, acupuntura ou acupuntura. Neste caso aqui teve uma impressão, ok?
Nesta outra pesquisa, ansiedade generalizada, o que é? A palavra foi ansiedade, que gerou uma impressão, certo? Então, gerou uma impressão, disparou, trouxe lá para o meu potencial cliente o meu anúncio que nós vimos agora há pouco, certo? Nesta outra pesquisa aqui, ó, remédios para ansiedade, também teve uma impressão referente à palavra ansiedade, que está em verde aqui, ok? Muito bem. Nesta outra pesquisa, remédio caseiro para tirar a ansiedade, houve uma outra impressão. A palavra ansiedade foi acionada novamente aqui. Tudo bem? E nesta outra pesquisa, também houve aí, então, né, no caso aqui, remédios para ansiedade, teve a impressão, a incidência da palavra que foi acionada, a ansiedade também. Muito bem. O que eu queria chamar a atenção, que é muito importante nesta análise, é que aqui ele traz para mim as pesquisas, e aqui eu posso fazer essa análise apenas por palavras. Olha só, eu cliquei em palavras, e ele traz para mim aqui as palavras, diferente das expressões. Tudo bem? Muito bem. Então, olha só. Por que eu estou fazendo isso aqui bem detalhado com você? É neste momento que é importante que você defina quais são as palavras-chave negativas. Ou seja, palavras que para você não têm nenhum tipo de interesse ou relevância, para que o seu negócio fique bem posicionado aí na rede de pesquisa do Google, no caso, certo? Então, vamos lá. Olha só, aqui nós temos um grupo de palavras, certo? Neste meio de grupos de palavras, podem ser palavras-chave que de fato estão aqui na minha lista de palavras-chave, como também tem palavras aqui que são palavras que entram aqui em palavras negativas. Então, é de extrema importância que você retire essas palavras-chave e classifique-as como palavras-chave negativas, para que você melhore cada vez mais o resultado das buscas aí, do seu público-alvo. Ok? Muito bem. Então, vou mostrar para você agora como nós faremos isso. Tá? Então, vou dar um tempo, um minutinho, para você chegar até este ponto aqui de palavras de pesquisa, né? E palavras-chave, para a gente fazer junto aqui como que a gente coloca essas palavras aqui em palavras-chave negativa. Tudo bem? Muito bem. Então, olha só. Aqui para o grupo de palavras-chave que eu tenho, que são palavras de fato relevantes para o meu negócio, para aí a busca do meu público-alvo, nós temos esse grupo de palavras-chave. E, neste caso aqui, eu queria mostrar para você o seguinte. Aqui, na pesquisa, remédio para ansiedade. Então, esta palavra para, ela pode sim ser uma junção aí de duas palavras que, para mim, são palavras-chave, são palavras importantes. Ou seja, para aquela pessoa que quer diminuir o remédio, o meu anúncio que trata de acupuntura e terapias dentro da medicina chinesa se faz relevante. A palavra acupuntura também. Já nessa expressão, queria chamar a atenção sua pelo seguinte, ó. Ansiedade generalizada, o que é?
Então veja que para mim, a única palavra aqui que é interessante, que é relevante para as buscas dos meus anúncios da minha campanha de pesquisa, é a palavra ansiedade. E, no máximo, a palavra, no caso aqui, né, é. Então, olha só. Se eu vier aqui em palavras, eu tenho todas elas separadas. Eu tenho ansiedade, eu tenho para, eu tenho eu tenho o, no caso aqui o que é, né? Tá? Eu tenho remédio, caseiro, etc. Esta palavra generalizada, para mim, ela não tem nenhum tipo de relevância. Então, clicando nela, olha só, eu tenho a opção de adicioná-la como uma palavra negativa. Só que eu tenho duas formas de fazer isso. Uma forma é diretamente aqui, nesta tela de gerenciamento. Então, eu tenho aqui a palavra, por exemplo, conforme eu estou dizendo, a palavra generalizada. Então, eu vou posicionar a palavra aqui. Veja que quando eu posiciono o cursor aqui em cima, ele já traz para mim se eu quiser adicionar ela como palavra negativa. Então, eu vou clicar, generalizada. Ele traz para mim a informação, que é o tipo de correspondência de frase, sim. E se eu quero adicionar a uma campanha, ou grupo de anúncios, ou lista de palavras-chave. Como eu estou rodando em formato de campanha, né, eu vou deixar dessa forma e vou clicar em salvar. Automaticamente, a palavra-chave negativa foi salva. Então, eu já coloquei aquela palavra generalizada como sendo uma palavra negativa, certo? Muito bem. Outra palavra que eu quero transformá-la em negativa, neste caso aqui, é esta palavra caseiro. Então, essa palavra não tem nenhuma relevância para o tipo de anúncio do meu negócio. Então, eu venho aqui, adicionar como palavra-chave negativa. Eu deixo os mesmos parâmetros, venho em salvar, ok? Muito bem. Outra palavra-chave, vamos ver aqui, ó, dentro de pesquisa. Olha só, então, novamente vieram aqui algumas palavras que, para mim, devem ser incluídas como palavra negativa. Tá? Neste caso aqui, eu vou pegar a expressão toda. Olha o que apareceu para mim. Dr. Olegário de Godoy, ansiedade. Tá? Então, eu vou vir aqui, simplesmente, em palavras, e vou retirar, por exemplo, aqui esta. Doutor. Vou colocar em palavra-chave negativa. Vou salvar. Vou fazer a mesma coisa aqui em Godoy. Posiciono o cursor do mouse aqui em cima, venho aqui em palavra-chave negativa e adicionei ela como palavra-chave negativa. Certo? A palavra olegário também, vou fazer a mesma coisa, vou colocá-la como uma palavra-chave negativa. Não tem nenhuma relevância para o meu negócio. E o que mais? Então, vamos ver aqui na pesquisa. Então, olha só, remédio para a ansiedade, acupuntura, ansiedade pode deixar, generalizada eu já tirei. Esta palavra Ayurveda eu vou deixar. Por quê? Ela tem relação com medicina chinesa, com terapias integrativas, terapias complementares, terapias holísticas. Então, essa palavra tem relação com a acupuntura e com a medicina tradicional chinesa, ok?
Depois, remédio caseiro para tirar ansiedade, tá? Esta palavra aqui, tirar, eu também vou mudá-la para uma palavra negativa, palavra-chave negativa, ok? Então, vou ver aqui em tirar e adicionar como palavra-chave negativa. Muito bem. Feito isso, eu venho aqui e dou um atualizar, ou um F5. Vamos aguardar. Muito bem. Então, fez a sua análise aí de SEO nas suas campanhas e adicionou as palavras-chave negativas. Muito bem. Então, continuando aqui o nosso assunto sobre impressões, tá? Então, isso tudo que nós estamos fazendo aqui diz respeito às impressões, tá? Não são os cliques e nem mesmo as conversões, tá? Então, falaremos sobre conversão em um outro momento, numa outra aula, tá? Então, falando sobre ainda as impressões, é importante que seja feita esse tipo de análise e inclusão das palavras negativas, conforme já vimos agora há pouco, certo? E, seguindo nossa análise, vamos ver aqui agora informações demográficas, ou seja, também se faz necessário você fazer um trabalho analítico, né? Dos dados aí da sua empresa, do marketing da sua empresa a partir da ferramenta Google Ads, né? Da plataforma Google Ads, para verificar aí o comportamento do público-alvo, das pessoas que estão aí sendo acionadas, tendo as impressões a partir dos seus anúncios, certo? E outra informação muito importante são as informações demográficas. O que seria isso, então? Então, conforme você está vendo aqui, seriam informações, por exemplo, quanto gênero, sexo e idade, ou somente sexo e idade. Ele traz aqui essas três divisões por uma questão de visualização, para que você possa utilizar isso, por exemplo, numa campanha na rede social. Uma vez que você pode vir aqui neste botão, fazer um download, né, de dados, ou também fazer um download de uma imagem no formato PNG, o formato de imagem, né? Caso você queira, por exemplo, postar, né, esta imagem das suas informações aí que buscam, do público-alvo que busca a sua empresa, lá na sua rede social, por exemplo, tá? Então, falando sobre gênero, queria chamar a atenção o seguinte. Ele mostra para mim aqui que nesta campanha, neste anúncio da minha empresa, o número de públicos desse total de 14 impressões que nós temos aqui dentro do grupo Anúncios 1, 5 são do gênero masculino e 7 são do gênero feminino. Tá? As impressões foram do gênero feminino. Tá? Então, você pode perguntar, mas o que isso de fato serve para mim? Então, é muito importante para que você, inclusive, possa fazer as devidas alterações e ajustes no seu grupo de anúncio, nas suas campanhas de pesquisa para o Google, certo? Então, essas informações para você mapear, né, qual é o seu público-alvo são muito valiosas e muito importantes dentro do trabalho de SEO, certo? Vindo para o lado aqui, ele traz informação desta forma, sexo e idade. Então, olha aqui que interessante. Aqui abaixo é a faixa etária, tá?
Então, aqui nós temos um grupo de 18 a 24, 25 a 34, 35 e assim por diante. Então, ele traz para mim o seguinte, que do gênero masculino, 2 impressões estavam dentro das idades de 25 a 34 anos. Outros 3 homens do grupo masculino eram dessa faixa de 35 a 44 anos. Depois aqui, 2 impressões foram de mulheres, né? De 18 a 24. Uma impressão foi na faixa etária de 25 a 34. Outra impressão foi na faixa de idade de 35 a 44. Outra de 45 a 54. Outra impressão de 55 a 64. E uma impressão, né, com um público feminino acima de 65 anos. Tá? Então, essas informações são muito importantes aí para você mapear, conforme eu acabei de falar. Tá? Se eu clicar aqui, ele traz também um gráfico desta forma, né, de progressão, mostrando aí as idades e as impressões que você teve aí no seu anúncio. No caso aqui, eu estou tendo nesse anúncio que eu acabei de rodar, de publicar do meu negócio aqui, ok? Mostra aqui que teve 2 impressões, né? Aqui 4, desculpa, 3, 4, uma e uma, ok? Muito bem. Então, e agora, para a gente finalizar, só queria chamar a atenção que nós estamos aqui trabalhando, fazendo aqui esse trabalho de SEO, de análise, de verificação dos resultados, no caso aí das impressões, conforme nós falamos aqui, né? Tendo como relevância as palavras-chave e palavras-chave negativas, essas informações das palavras na pesquisa e também das informações demográficas, para a gente fazer essa verificação, né? E além de eu conseguir fazer este monitoramento aqui, no caso no computador, eu também posso fazer essa verificação mais simplificada, por exemplo, no smartphone. Tá? Então, para você que também aí baixou lá o aplicativo do Google Ads nas plataformas Android e iOS, para fazer o gerenciamento aí, de SEO da sua empresa, do seu negócio, você também consegue fazer essas consultas, né, que nós acabamos de verificar agora, dos seus anúncios de resultado, de SEO, no smartphone. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho para você, para a gente finalizar. Tá? Então, deixa eu só aqui. Então, aqui é a tela do meu smartphone. Tá? Eu vou dar aqui um atualizar. Então, observe aqui o seguinte. Que eu também tenho, aqui no meu smartphone, este resumo. Então, olha só, ele traz para mim aqui em cima o número de cliques, que foi 0. Eu acabei de rodar essa campanha, né? E o total de impressões, que são 15. Então, veja que bate aqui ele atualizou, já está com uma a mais do que está aqui no meu computador, certo? Tá? Então, a quantidade de impressões aí foram 15. E ele traz a informação aqui, ó, resumo dos grupos demográficos que seus anúncios estão alcançando por idade e sexo. Então, olha que ele traz aqui bem mais simplificado e mais resumido, né? Informações para que você possa acompanhar e fazer o SEO também pelo seu dispositivo móvel. Tá? Então, olha aí que ele traz, só mostrando então aqui, né? Ele traz, deixa eu só voltar. Aí. Tá. Então, ele traz, por exemplo, o número de impressões. Aqui ele traz informações sobre idade e sexo, dividido aqui pelas 2 cores, onde azul é feminino e vermelho é masculino. Ele traz então as faixas etárias, né? 18 a 24 aqui teve essa quantidade de impressão. 25 a 24 está empatado aqui, né? Então, nessa idade não teve nenhum público masculino. Nesta idade teve a impressão igual dos 2 públicos feminino e masculino. Nessa faixa de idade teve esta número de interação aqui de impressão, né, no caso,
feminino e essa de masculino. E depois nas outras idades aqui, de 45, 54, 64 e mais de 65, somente com o público feminino, certo? Se eu clicar aqui em idade, ele aparece também para mim os percentuais, divididos desta forma. E sexo, ele traz mais resumido, mostrando, né, em 61,54%, que foi a maior parte das impressões, 8 impressões do público feminino, e apenas 5 do público masculino, que representa esse percentual aqui. Tá? Muito bem. Se eu rolar aqui para baixo, né? Olha só, aqui demonstrar então para você isso também, que é importante. Ele traz, por exemplo, para mim aqui, ó, se eu abrir, as pesquisas conforme nós vimos aqui no Ads no computador, certo? Então ele traz para mim aqui as relevâncias, né? Olha só, principais termos e palavras nas pesquisas que exibiram seus anúncios, tá? Então, pesquisas, os termos conforme nós vimos aqui, ansiedade, remédio para ansiedade, etc, né? Se eu clicar, ele traz todas as palavras, que aí eu poderia já fazer a inclusão das palavras-chave negativa, conforme nós já fizemos. Tá? E mais abaixo aqui, informações, por exemplo, sobre custo, cliques, e no caso nós estamos analisando apenas as impressões, certo? E por fim aqui, né, ele mostra o resumo do desempenho semanal da minha conta, no caso das campanhas que eu tenho, né, sendo que eu acabei de rodar essas campanhas. Aqui embaixo tem um menuzinho, um menu. Se eu clicar aqui, traz algumas recomendações. Aqui eu venho nas campanhas. Então, observa aqui que eu consigo ir para o lado, ó, e mostrar, por exemplo, aqui a quantidade de cliques, né, ou impressões que as minhas campanhas estão tendo. Tá? Ele mostra as duas campanhas. Se eu clicar aqui em campanha, ele também abre um gráfico mostrando aí, então veja que atualizou, né, com dados, né, mostrando aí aquelas divisões que eu falei aqui, por exemplo, dos públicos. Tá? Muito bem. Então ficamos por aqui.